Aqui a justificativa de Lucas Manzoli, que o padre não foi debater com ele, mas debateu com outro pastor, né? Aqui ele tá falando sobre a Eucaristia, né? O que o protestante estava debatendo com o padre. O Lucas Manzoli vai dar a sua visão sobre isso. Olha só, vamos ver aqui. É simples, pô. Como eu canso de falar nos meus vídeos simples e humilde, é uma só verdade. Então a Bíblia devia ter dito, repartiu a carne e disse, porque não repartiu a carne, ele repartiu o pão. É claro, é sacramento. Não, não é claro não. É claro sendo pão, não sendo carne. Porque se tem dizendo pão, não pode ser carne. Se não ele é está dizendo que é, quem sou eu para dizer que não é? E não é o quê? Carne. O corpo e o sangue. Sim, ceia. Vamos ler aqui. Sabe o que eu acho, ó? Cara, o cara não acredita na transubstanciação, então... Se tentar provar pra um cara desse que não acredita na Eucaristia, você tá perdendo seu tempo, pô. O cara tá vendo na Bíblia ali, Cristo ensinando seus apóstolos a primeira Santa Missa na face da terra. O que está falando? Esse é meu corpo, ponto final. Quem está falando isso, quem está estipulando esse sacramento, é Cristo. Você só vai entender depois que foi fundada a igreja, já foi edificada. Atos Apóstolos 2:42, eles faziam ali, eles viviam unidos no mesmo pensamento. A doutrina dos apóstolos, na fração do pão e na comunhão. Atos 20, versículo 7, ali, no domingo, ali a Santa Ceia. São Paulo fala também, em 1 Coríntios 11. Então, isso aqui é inadmissível. Está na Escritura, cara. Mas nós reformadores, nós protestantes, acreditamos na Santa Escritura. Aí quando a gente provamos que a Santa Escritura é o oposto que eles pregam, aí fica aí, pelo amor, o padre tem paciência, né? E Lucas 22:19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse, dizendo, isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. É um pão. É um pão. Mas ele está dizendo, isto é o meu corpo. Mas é pão e diz que é para fazer em memória. Mas se ele tá dizendo... Sim, quando não tem consagração, simplesmente é um pão. Olha só, ele citou Lucas, olha só, Lucas 22, típico, né? O Mateus 26. Vamos citar aqui o texto. Lucas, olha só. 22. Aqui, ó, 19. Tomou em seguida o pão, e depois de ter dado graça, partiu e deu ao discípulo, dizendo, isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Então, esse pão consagrado se torna o corpo de Cristo. E fazer isso em memória de mim. Aonde é feito isso, celebrando a sua memória, a sua morte e a sua ressurreição. Aonde se dá esse pão, Lucas Manzoli? Porque quando aqui vem o termo sacerdote, a consagração. Quando o sacerdote, aqui o livro de Lucas não fala consagração, mas o Mateus 26 fala. Se torna simplesmente o corpo de Cristo. A transubstanciação é inexplicável. Só irá ser feito isso na igreja que ele fundou. E esse sacrifício de Jeremias 33, 7, será atualizado. Vamos lá, né? Para fazer em memória. Mas se ele está dizendo que é o corpo, e se o senhor diz que é pão? Porque ele está dizendo que tomou um pão e disse para fazer em Mas memória. é claro, quando ele toma é pão. Mas quando ele diz é corpo. Não, mas representa corpo, mas não é corpo, é pão. O senhor está dizendo que representa. Semelhantemente. Aí ele está dizendo que é. Não, está dizendo que é pão. Chegamos no impasse. Dá um pause aqui. Voltando aqui, né? A distorção do Lucas Manzoli. Dizendo que é pão. Chegamos no impasse, então.
Ó, diz É aqui. pão ou é carne? Então, nesse ponto aqui, o Tasso poderia facilmente ter citado inúmeros textos análogos a esse, bem parecidos. Inclusive, que eu tenho um artigo sobre isso, um dos artigos mais antigos aqui, de 2012, né? Já faz mais de uma década esse artigo, onde tem vários textos que ele poderia ter usado, porque o argumento do padre é o seguinte, vocês viram lá, o texto está dizendo que é pão, você que está dizendo que representa. O que o Tasso deveria ter feito nesse momento no debate? Ele deveria ter citado textos como esse. Eu sou a porta, João 10:9, e perguntado, o texto diz que ele é a porta ou que ele é representado pela porta? E depois citado também o texto que diz, eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho. E depois perguntado se Cristo se transformou fisicamente numa estrada a ser trilhada por seus ouvintes, por ter dito que ele era o caminho. Ô, Lucas, não adianta manobrar a escritura para tentar provar uma coisa que não tá dando contexto. O que está falando aqui? Ó, só você pegar em João 6, ó, que já destrói todo esse argumento seu. Ah, eu sou a porta, eu sou a videira. Isso não tem nada a ver com a transubstanciação, com a Eucaristia. Olha só. E ainda o termo que isso fala, fazer isso em memória de mim. Olha só, João 6, ó. Tipo, pra gente se entender que esses caras odeiam a Eucaristia também, né? João 6, ó. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Que pão? Mateus 26, Lucas 22, 19. Mateus 26, 26, Lucas 22, 19. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Ó, Cristo está dando o quê para os apóstolos? A sua carne. Ó, essas palavras os judeus começaram a discutir, ó, dizendo, como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Ó? Tá igual nessa tese. É pão? Não é pão? Comeu ou não comeu? Simples, pô. É o corpo de Cristo. Ele mesmo fala, fazer isso em memória de mim. Em João 10, que ele citou Lucas 9, não tem nada a ver, cara. Ou João 14, eu sou a minha verdade, ninguém ao Pai se não passar por mim. Não use esses termos, não tem nada a ver com a Eucaristia, meu querido. Olha só, vamos mais além, ó. Então Jesus lhe disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberei o seu sangue, não teria vida em vós mesmo, ó. Quem come minha carne, 54, e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, ó. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e meu sangue, uma verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou e vive, eu... Olha só. Olha só. Assim como o Pai me enviou, vive eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que come a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Ó, 59. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. É simples entender isso aqui. Isso aqui vai ser atualizado. Esse sacrifício salvífico de Cristo, a Eucaristia, o pão que se torna o corpo e o vinho que se torna o sangue de Cristo, será feito só a quem foi confiado. Não esse teatro que você vê a Santa Ceia, como se onde ali frequentava a plenitude do trono de Deus. Não, a Santa Ceia, aquilo ali é um teatro, meu querido. Porque, primeiro, não tem sacerdote. Segundo, não tem unidade. Terceiro, quem enviou eles? O Lucas Bonzada quer provar uma coisa que não tem como se provar, pô. O texto é bem claro. Se Cristo se transformou fisicamente numa estrada a ser trilhada por seus ouvintes, por ter dito que ele era o caminho, ou se ele se transformou no grande farol a emitir luz para o mundo inteiro ao dizer que ele era a luz do mundo, ou se ele se transformou em uma árvore por ter dito que era a videira verdadeira, ou se ele se transformou em um pedaço de madeira com maçaneta e tudo, por ter dito que ele era a porta. E aí a gente veria o padre com aquele olhar de paisagem, porque obviamente não tem como refutar isso, né? O único argumento dele é tentar se apegar a todo... Não tem como refutar isso aqui, porque se você refutar aqui, você vai estar se enganando a si mesmo. Se você tentar refutar isso aqui, você está desprezando o que Cristo está ensinando aos seus apóstolos. Que ele escolheu os apóstolos 2. Então, isso aqui é tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento.
No Novo Testamento, Cristo é o sacrifício perfeito. Tanto que se você for prestar atenção em Lucas, ó. Em Lucas ali, ó. Lucas 24:30, ó. Aconteceu ali o discípulo de Esmaú, né? Olha só que interessante, ó. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou e partiu-os e serviu-lhe. Então ele abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Olha só, aqui os discípulos de Emaús só reconheceram Cristo na fração do pão. Olha só. O que Cristo estava ensinando os apóstolos, Cristo está fazendo. E a igreja segue, ó, Atos Apóstolos 2:42, ó. Perseverar ele na doutrina dos apóstolos. Só a doutrina dos apóstolos que vai fazer esse rito, esse sacramento, né? Na reunião, em comunhão, na fração do pão e na oração, ó. Seguiram. Ah, mas se eu estou aí nesse debate, eu tinha vários argumentos para refutar isso aí. Aonde, meu querido? Esses argumentos seus, eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o caminho, a verdade. Isso não refuta a transubstanciação, a Eucaristia. Cristo usou o termo, fazer isso em memória de mim. Eu sou o pão vivo do céu, não como o maná vossos pais comeram e morreram. Então, não é simplesmente um pão. Quem come desse pão terá a vida eterna. João 6. Tal foi o ensinamento do Senhor João 6:59 ali em Cafarnaum. Olha só. Se você prestar atenção, cara. Por isso que o padre não debateu, pô. Você acha que o padre vai perder o precioso tempo dele, celebrar a Santa Missa, atualizar o Sacrifício de Cristo, para ir debater com mais um herético que não acredita? Que manobra texto, que inventa texto, que coloca fora do contexto para tentar negar a Eucaristia, que é inegável que os próprios apóstolos no primeiro século acreditaram. Os pais patrísticos acreditaram. Olha só. Eu vou encerrar esse vídeo aqui do Lucas Mazzoli, porque pra mim já tá amplo pra gente entender o pensamento desses caras, né? Olha só aqui, vamos ver aqui. Os pais apostólicos acreditavam na Eucaristia? Hoje em dia é simples você não ser deixado seduzido. Nós temos a internet, pô. Olha só. A expressão apostólica aqui estava na Eucaristia. Refere-se ao papel dos apóstolos e, em especial, do sacerdote na instituição e realização da Eucaristia. O sacramento que instituiu a presença de Jesus Cristo no pão e no vinho. Conforme relatado na última ceia, a Eucaristia é, portanto, um ato divino, realizado por aquele que foram ordenado para transformar o pão em vinho, do corpo e o sangue de Cristo, tornando-se Jesus presente e permitido a união dos fiéis com Deus. Só. A Eucaristia foi instituída por Jesus Cristo durante a última ceia. A ele deu essa missão aos apóstolos. A transmissão eucarística. Após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, os apóstolos compreenderam o significado da sua presença e foi a partir deles que se tornou possível a celebração contínua até o sacramento. Sacerdócio. Cara, união é sacramento da Eucaristia. Ó. Cara, papado da Eucaristia. Papado da Eucaristia nos abre ao mundo como Jesus nos ensinou. Cara, é simples, pô. A celebração da Eucaristia é um encontro com Jesus ressuscitado e, ao mesmo tempo, uma forma de nos abrirmos ao mundo com ele nos ensinos. Segundo o Papa,
Cada vez que participamos de uma Eucaristia, Jesus vem e Jesus nos dá a força para amar como Ele amou. Cara, vamos ver aqui. Patrícia falando da Eucaristia. Simples para entender isso aqui, ó. A história ensina, pô. A igreja ensina. Efésios 3:10. A divina adversária da sabedoria será conhecida pela igreja. Que igreja? É a esposa do Senhor. Então, se é a esposa do Senhor, como vamos desprezar a presença real, a presença do esposo na Santa Missa? Simples, cara. Os hereges negam. Nós não. Nós cada vez amamos e sentimos cada vez mais a presença real de Cristo na Eucaristia. Que Ele se faz ali presente. A transubstanciação. A in persona Cristo ali no sacerdote. Simples. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.